Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos para mais uma partida aqui do Campeonato Brasileiro 2021. Nosso grande mestre Alexandre Fier jogando aqui contra o mestre FIDE, Andrei Souza Neves, tá? Então aqui dois fortes jogadores, o Alexandre Fier venceu a primeira rodada, bom, os dois jogadores aqui venceram a primeira rodada. Vamos então à partida que ela é espetacular. O nosso grande mestre abre aqui com E4, temos E5, cavalo em F3, cavalo em F6, olha aí, essa partida muito me interessa. A defesa Petroff, aí olha aí jogadores de Petroff. Agora cavalo por E5, o Fier entra na Petroff. Por que eu falo entra na Petroff? Porque aqui ele poderia, por exemplo, jogar cavalo C3 e cavalo C6, isso daqui cai numa outra abertura. Cai na abertura dos 4 cavalos, né? Então aqui o lance cavalo por E5 não foge à Petroff, né? Que foi convidada aqui pelo mestre FIDE. Cavalo por E5 foi jogado D6 atacando o cavalo volta para F3 e aqui as pretas recuperam o peão com o cavalo por E4. Não é problema jogar um lance como dama E2, dama E7, dama E7 simplesmente protege aí o cavalo. D4 foi jogado, D5, temos bispo D3, bispo D6, roque, todo mundo desenvolveu as peças, colocou os reis em segurança, C4, C6 protegendo o peão no centro, cavalo C3 e aqui trocas. Cavalo por C3, B por C3 e agora D por C4, bispo por C4 e bispo em F5, tá? Todo mundo em dia aqui com a teoria de aberturas, claro, Campeonato Brasileiro, dois grandes jogadores, lances teóricos de abertura até agora e aqui bispo G5, Alexandre Fier já ataca a dama aqui do mestre FIDE Andrei Souza Neves, né? E aqui o que fazer, pessoal? Acho que os dois lances candidatos aqui que a gente pode pensar na posição, dama D7 seria um pouco estranho porque tira a casa do cavalo, dama C7 parece um bom lance pressionando em H2 e uma outra possibilidade também muito interessante é dama em A5. Dama em A5 pressiona em C3, mas mais do que isso também pressiona, de alguma forma também tá atuando lá em G5, né? Por exemplo, dama A5 seria uma possibilidade, depois de cavalo H4 perseguindo o bispo, seria possível jogar bispo E6 e depois de bispo por E6, dama por G5, mantendo aqui essa estrutura de peões intacta, né? Seria uma continuação bem interessante, bem arriscada, aqui praticamente dá para jogar com cavalo F3, né? Salvando o cavalo e atacando a dama, ou também dama G4, acho que são os dois únicos lances que não perdem, né? Porque senão as brancas teriam duas peças atacadas aqui. Mas não foi assim que seguiu na partida. Aqui o mestre FIDE seguiu com dama C7, um lance também muito interessante, pressionando o peão aqui de H2 e agora cavalo H4 foi jogado pelo Alexandre Fier, perseguindo aqui o bispo, né? Então aqui o Andrei vai para esse lance agora bispo E6, que é um lance bacana. Por exemplo, o bispo G6 seria uma outra possibilidade que a gente pensa, mas esse bispo aqui já fica muito fora de jogo, né? Tá defendido só pelo peão de H, nunca mais vai poder jogar H6 porque o peão de F tá cravado. Não é legal. Então, boa leitura aqui do mestre FIDE de jogar o bispo em E6, né? Seria possível também D7 ou C8, um pouco esquisito, né? Mas só isso dá para jogar? Não, tem uma linha mais ardida, muito interessante, muito tática, com bispo por H2 aqui, muito interessante. Bispo por H2, cheque, rei H1, você fala, poxa, e agora? O bispo tá atacado, e se eu tirar o bispo, tá vindo G3 aqui, eu vou perder esse bispo de casas escuras. Como continuar? Aqui as pretas podem continuar com bispo em F4, atacando o bispo. E se o bispo capturar em F4, a dama vem proteger em F5. Olha que continuação legal! Mas, como eu falei, é muito tático, muito complicado. Você tem que calcular cavalo por F5, tem que calcular também aqui o lance dama H5, por exemplo, que jogar depois de dama H5. Poderia seguir aqui com bispo E6, bispo por E6, F por E6. Também aqui danifica a estrutura de peões. Pelo menos as pretas têm um peão a mais aqui. Seria também uma possível continuação. Mas aqui seguiu com bispo E6 diretamente. E agora bispo por E6 e F por E6. O mestre FIDE Andrei ficou com uma estrutura de peões um pouco prejudicada com esse peão aqui sozinho em E6, né? Naquela variante também ficava, só que naquela variante que a gente viu agora há pouco, as pretas pelo menos tinham um peão a mais para compensar a estrutura de peões falha.
porque teriam capturado aqui em H2. Fier agora segue com o cavalo F3, protegendo o peão de H2. A partida seguiu com o cavalo D7, finalmente desenvolvendo. E agora dama B3, atacando o peão aqui de E6. Torre de A em E8 protege, torre de F em E1 pressiona. E aqui dama B6, não dando tempo da captura aqui em E6. Belo recurso aqui do mestre Fide, né? Aqui não dá tempo de você capturar, são 2 ataques por conta de dama por B3 aqui primeiro, né? Então a partida seguiu com torre E2, temos agora H6 atacando o bispo H4 e aqui o que jogar de negras, né? O que jogar aqui nessa posição, o mestre Fide Andrei vai para um lance bem arriscado aqui com G5, né? Apostando todas as fichas nesse ataque. Uma outra possibilidade talvez um pouco mais sólida, menos arriscada, fosse jogar com C5 contra-atacando aí no centro, depois de, por exemplo, dama A4 atacando aqui o cavalo, simplesmente dama C7 e as brancas não podem capturar aqui em A7, porque torre A8 ganharia a dama ficaria presa, não teria nenhuma casa para escapar. E aqui estaria bem equilibrado, o jogo vai embora com chances para os dois lados. Agora G5 já é um lance comprometedor, um lance arrojado, atacando aí o bispo G3, temos bispo por G3, H por G3. E agora esse peão mais uma vez está atacado 2 vezes. Uma maneira de lidar com isso agora seria trocar as damas, né? Dama por B3 é uma possibilidade, seguir aqui com A6, apesar de que aqui as pretas vão ter que lutar pelo empate a partida inteira, porque depois de torre de A em E1 fica difícil de proteger o peão. Torre F6 não seria uma boa possibilidade, descoordena aí as torres, talvez perder mesmo esse peão, jogar um A5, por exemplo, deixar aquele peão, e as pretas poderiam tentar jogar esse final com um peão a menos. Contra o Fier ia ser bastante difícil, mas é possível, peões dobrados e tudo mais, quem sabe, o jogo poderia seguir dessa forma. Mas agora a torre F6 foi jogado ao invés de dama por B3, e depois de torre F6 as peças já começam a ficar descoordenadas. Por exemplo, esse cavalo tá pendurado, né? Não tem ninguém protegendo o cavalo, essa torre tá pendurada, não tem ninguém protegendo, as peças começam a perder a harmonia. A partida seguiu com dama em A3, o Fier agora, você não trocou a dama, agora não troca mais. Torre F5 foi jogado aqui com uma ideia bastante interessante de tentar combater o lance torre B2 com o lance torre B5. A torre fica escorregando aí por essa horizontal. E agora a torre de A em E1 voltou a pressão aqui para cima de E6. G4 atacando o cavalo D2 agora foi jogado. Rafa, cavalo H4 também parece bom, ataca a torre. Seria um lance possível, mas esse cavalo fica meio sem futuro aí. Seria o melhor lance da posição segundo os computadores, mas entre seres humanos é um pouco estranho você colocar o cavalo numa casa enjaulada, né, onde ele não pode seguir depois de nenhuma maneira, mas pelos computadores seria o melhor lance da posição. Aqui o Fier faz um lance humano, né, tira simplesmente o cavalo, mantém a pressão em E6. E aqui sim C5 foi jogado buscando contra-jogo no centro. Interessante. Cavalo C4 agora atacando a dama veio para C6 e aqui dama por A7. Diferentemente de quando as torres estavam conectadas, esse lance torre A8 venceria a dama, mas agora as torres não têm mais a harmonia e a captura em A7 foi possível. B6 agora tentando prender a dama fala tranquilo, voltou para A3, C por D4. Aqui foi jogado permitindo, esse lance aqui foi muito corajoso do mestre Fide Andrei, permitindo aqui o lance cavalo D6, ele vai para uma sequência muito bacana, porque agora ele vai salvar uma das torres atacando a dama, uma complicação tática da boa que ele convida agora com esse lance, né? Mais sólido talvez seria um lance torre G5, simplesmente evitando os problemas de duplo no futuro. Mas aqui o mestre Fide está buscando chances, está buscando aqui as suas chances, arrisca mais. C por D4, temos aqui cavalo D6, agora o duplo. No entanto, torre A5 salva uma das torres com o tempo sobre a dama. Dama B4, torre A4, mais uma vez perseguindo a dama. A dama volta lá para B1 e agora perdeu o cavalo. Exclama duas aqui, dama B1 pelo Alexandre Fier, que visão aqui de jogo, sacrifica agora aqui o cavalo em D6, olha que surpreendente o lance aqui do Fier. A partida seguiu com dama por D6 e agora dama G6 cheque, ok, tá atacando a torre, mas rei F8 protege. E agora, como continuar? Torre por E6 aqui pelo Fier, né? Torre por E6, a dama está atacada. Aqui dama B8, então colocando a dama em segurança, mas agora uma sequência aqui, dama F5 cheque, rei G8, torre G6 cheque, depois de rei H8, até poderia capturar o cavalo, mas o objetivo do jogo é checkmate, por isso o Alexandre Fier nessa posição faz torre por H6 cheque, e o mestre Fide Andrei Souza Neves aqui abandona aqui a partida, abandonou porque tem mate em 2, né pessoal, não dá mais, aqui tá vindo o rei G7,
você simplesmente vai dar checkmate aqui em 2 lances, né? Uma belíssima vitória do Alexandre Fier, que lance bonito, aquele dama B1, né? Deixando o cavalo, que sequência matadora, arrematadora, né? Fantástica, fantástica a sequência aqui do Fier. E vamos dar uma olhada na precisão aqui dos jogadores. Olha só, Alexandre Fier fez aí 91% de precisão contra 80,6% de precisão, né? O Fier, a gente vê pelo gráfico, o Fier não chegou a ficar mal na partida inteira, ele realmente dominou pouco a pouco e foi castigando uma imprecisão aqui, uma imprecisão ali, conforme a gente foi comentando desde lá do começo da abertura, né? Assim jogam os grandes mestres. Errou, uma imprecisão na abertura aqui ou uma outra imprecisão ali, quando você vê o negócio já tá fora de controle, né? É isso, galera, a gente segue cobrindo então mais partidas do Campeonato Brasileiro 2021, tá bom? Por enquanto, galera, ao final da segunda rodada, vamos ver aqui os resultados, tá bom? Vamos aqui no Chess Results. Eu tô aqui no Chess Results, vamos ver se a gente tem já atualizado. Deixa eu recarregar aqui a página. Já temos aqui o ranking após a segunda rodada. Nós temos aí então Fier, Cricor, Darcy Lima, Iago, Di Berardino, Quintiliano, César Metsubo, Ovelha, Eduardo Limpe, Edgar Rodrigues. Então tem uma galera aqui com 2 pontos. Ó, o Lucas, legal. Tô na torcida aqui também pelo Lucas Cardoso aí, que é mestre FIDE, também é professor da Academia Xadrez Brasil, tá com 2 pontos aí, bacana demais. Álvaro Aranha, um grande abraço aí, Álvaro Aranha, amigo. Legal demais, a turma toda aí jogando, disputando, por enquanto ainda muito no começo, né, 2 pontos, mas quem já tá com 2 pontos em 2, tá bem na fita, segue adiante. Beleza, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,